levar os meus pecados, quero dar graças por teu modo de perdoar, quero louvar-te. E se tivesse 1000 anos para agradecer-te por cada vez que mostraste teu amor por mim, só começaria, pois eu devo tanto a ti. Quero dar graças, Cristo, quero dar graças, Cristo, quero dar graças, Cristo, eu quero dar-te louvor. Deste tua vida para salvar-me, agora vives em mim. Quero dar graças, Cristo, por tudo que fazes por mim. Por transformar a minha vida, quero dar graças pela paz que só tu dás, quero louvar-te. E se tivesse 1000 anos para agradecer-te por cada vez que mostraste teu amor por mim, só começaria, pois eu devo tanto a ti. Quero dar graças, Cristo, quero dar graças, Cristo, quero dar graças, Cristo, eu quero dar-te louvor. Deste tua vida para salvar-me, agora vives em mim. Quero dar graças, Cristo, por tudo que fazes por mim. Graças, Cristo, Cristo, graças, Cristo. Obrigado, irmãos. Paz e graça, queridos irmãos. Que bom poder estar com vocês. Que bom. Depois de 2 semanas impossibilitado por conta deste vírus, uma semana pela Beth, outra semana por mim, podemos retornar às nossas atividades. O meu coração está agradecido pela cobertura de oração
esse cuidado que vocês tiveram de orar por nós, de estarem presentes aos cultos, de nos darem todo o apoio. Valeu muito a pena passar por isso, para ver a expressão de cuidado de vocês. Muito obrigado. Muito obrigado. No domingo nós já estávamos liberados, mas a médica disse que seria melhor esperar mais um dia para completar, parece que 8, 9 dias, sei lá. Nós estamos aqui com gratidão no coração. Alguns irmãos nossos ainda precisam da nossa visita a Deus em oração. Tive com o seu Aderbal ontem, ele está internado aqui no Policlin 406, apartamento 406. À tarde pode receber visitas, observando aqueles critérios e protocolos do Ministério de Saúde. Mas visitem a Deus em favor da saúde dele. Orem ao Senhor. Orem ao Senhor pelo Anderson. Está internado já há alguns dias, estava certo uma cirurgia, mas o Senhor se antecipou, ele não passou pela cirurgia, não foi preciso, mas ainda aspira cuidados. Eu quero que os irmãos orem ao nosso Deus em favor da saúde do nosso querido Anderson. Orem pela Laí. A Laí passou por uma cirurgia durante esta semana, a Laí Barbosa. E está precisando também das bênçãos do Senhor na restauração. Nesta semana, 2 queridos servos do Senhor foram chamados ao descanso. E deixam uma história tão bonita a ser seguida. Irmão Lucas foi chamado ao Senhor depois de 93 anos servindo a Jesus. Os filhos podem testemunhar da fibra da fé daquele homem. Ontem, o irmão Luiz de Souza, pai da Deise Oliveira, a mesma história, 91 anos servindo a Deus. A Deise fala que em toda oportunidade que ele tinha, falava do amor de Deus. Irmãos, isso em si já consola o coração da gente. A olhar para o exemplo destes homens, já conforta o nosso coração. E saber aonde eles estão é mais confortante ainda. Eu quero então, neste momento, orar ao Senhor, intercedendo por estes queridos enfermos e intercedendo por consolo para estas famílias, tá bom? Vamos nos colocar em pé, por favor. Amado Deus, por meio de Jesus, eu me apresento junto com esta congregação para agradecer pelo dia, para agradecer pelo clima, para agradecer tua bondade e misericórdia tão necessária e tão terna, para te bendizer pelo que fez Jesus por nós na cruz. E agora eu quero, junto com os meus irmãos, ó Deus, agradecer também a tua misericórdia, o teu consolo e a tua força sobre a família do teu servo Lucas e a família do teu servo Luiz. 2 servos a quem o Senhor chamou depois de mais de 90 anos de serviços prestados na tua casa. Ó Deus querido, visite os filhos, netos, bisnetos com consolo, com força e conforto. Seja com eles, Pai querido. Também queremos pedir por alguns irmãos que se encontram enfermos, a exemplo do presbítero Aderbal. Senhor, uma palavra tua se faz necessária naquele leito. Um toque do Senhor irá completar toda a obra começada. Visite a ele, a dona Odila, tua serva, o esforço que eles têm, ó Deus, que o Senhor os recompense, que o Senhor os abençoe. Senhor, vai lá no Anderson também, põe as tuas mãos sobre ele. Completa a obra que o Senhor começou. Ele te ama, ele te serve,
E o Senhor sabe disso, e nós aqui nos dobramos em oração em favor da sua saúde. Abençoe a Laís, Senhor, que passou por uma cirurgia tão delicada. Restaure as suas forças. Abençoe, ó Deus, a ela. Nós vamos nos alegrar com a sua recuperação e vamos te cultuar em gratidão. Abençoe alguns irmãos que ainda têm traços desse Covid. É o caso da Lisier. Visite a Lisier. Abençoe, ó Deus querido, e outros irmãos que mesmo passando por este vale ainda ficaram com algumas sequelas. A Beth e a mim fomos tão abençoados, tão protegidos. Nós reconhecemos isso, o amor e o carinho da igreja para conosco em suas orações e apoio. Por isso te bendizemos. E queremos agora cultuar o Senhor através da bendita pessoa de Jesus. Nos abençoe aqui, Pai. E a esses irmãos que se encontram em casa e que ainda sofrem com algumas dificuldades. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar-se. Meus irmãos, conforme vocês perceberam, na semana passada, nós estamos colocando o boletim audiovisual minutos antes do culto. Não dentro do culto, mas próximo do culto. Nós entendemos que assim será melhor. Então, nós vamos diminuir os avisos tanto pela manhã como à noite, para que os irmãos centrem a atenção nos avisos que são dados através do boletim. Então, a nossa gratidão por isso. Ontem tivemos um culto muito abençoado de aniversário da nossa denominação. Com muita propriedade, e a palavra de Deus foi pregada, e com muita alegria o povo que estava aqui e os que estavam em casa também assim participaram. No sábado é a vez desta igreja. Completaremos 106 anos servindo ao Senhor, com gratidão, com alegria, com fidelidade à palavra do Senhor. Vocês estão carinhosamente convidados. Não há necessidade de fazer mais inscrição. Você pode vir. Nós estaremos aqui para recebê-los com alegria e servir ao Senhor com gratidão por esses 106 anos. No sábado é o nosso povo, a nossa história. O culto terá o nosso cheiro. Nós vamos lembrar de alguns servos do Senhor que passaram por aqui e apresentar a Deus a nossa gratidão. Domingo, pela manhã, pastor Edilson será o preletor e às 18h15, o pastor Jonathan, presidente regional. Vocês estão convidados para cultuarem ao Senhor. Você pode vir no sábado, domingo de manhã, domingo à noite, sem nenhum problema. Iremos ainda observar as restrições naturais desta época, tá bom? Estão convidados para isso. Muito obrigado. Por gentileza, abra a sua Bíblia na primeira carta de Paulo a Timóteo. Carta de Paulo a Timóteo. Ontem fomos informados que o Osair, irmão da Damares Grangeiro, sofreu um pequeno acidente de moto. Parece que não é a primeira vez, mas ele quebrou a clavícula e também uma ou duas costelas, não sei ao certo. Queria que os irmãos orassem. E eu quero agradecer a Deus pela vida da Damares, que mesmo sendo informada deste acidente do seu irmão, minutos antes do culto, ela preferiu ficar aqui. E nós louvamos a Deus. E conversamos e oramos com ela. E eu disse para ela: você cuidou do povo de Deus. Deus vai cuidar do seu irmão. Timóteo, capítulo 1, versículo de número 3 até o versículo 7, mesmo assentados. 1 Timóteo 1, do 3 ao 7. Quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso,
para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões que o serviço de Deus na fé. Ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia, desviando-se algumas pessoas destas coisas, perderam-se em loquacidade frívola, pretendendo passar por mestre da lei, não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asservações. Deus nos abençoe. Pastor Vinícius viajou este final de semana para participar do casamento do seu irmão, que aconteceu ontem, e hoje a apresentação da sua sobrinha Manuela. Deus possa abençoá-los neste momento. Vamos cantar louvores ao nosso Deus? Bom dia, irmãos. Queria convidar aqueles que puderem se colocarem de pé para a gente exaltar o nome do nosso Deus. Nosso Deus, Ele demonstrou amor, entregando seu Filho para morrer na cruz e entregar a vida por nós, para que a gente tenha a salvação. E nós devemos demonstrar esse amor, prestando louvor a Ele também. E mostrando às pessoas, demonstrando amor por elas também, até aquelas que a gente não conhece. A gente deve amar como Ele nos amou. Então vamos cantar, gente. Quebrantado. Eu olho para a cruz.
atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente Me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. A próxima música que a gente vai cantar é Tu és soberano. Nosso Deus, Ele é o Criador de tudo, tudo está em suas mãos. Ele faz o que lhe apraz. E mesmo Ele tendo o controle de tudo em tuas mãos, Ele olha pra gente e Ele escuta, às vezes Ele escuta, né, a nossa oração e nos responde e dá a resposta pra gente. Então Ele se importa com a gente, Ele demonstra que Ele se importa com a gente. Então vamos continuar adorando a Ele. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar dessas glórias que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande, eu
do meu coração sejam agradáveis a Ti, Senhor, rocha minha e redentor meu. Que a gente possa cantar mesmo, que o desejo do nosso coração possa ser esse, dia a dia, hora, cada minuto, agradar a Deus, estar presente, e que todas as palavras que saiam da nossa boca possam estar agradando a Ele. Vamos estar nos esforçando e tendo pensamento em Deus durante o nosso dia. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração agradem a Ti, agradem a Ti. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração agradem a Ti, ó Senhor. Minha rocha e redentor, a razão do meu cantar, agradável aos Teus olhos quero ser. Todo dia, todo instante, sempre hei de Te servir, agradável aos Teus olhos quero ser, ó Senhor. Do início de novo. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração agradem a Ti, agradem a Ti. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração agradem a Ti, ó Senhor. Minha rocha e redentor, a razão do meu cantar, agradável aos Teus olhos quero ser. Todo dia, todo instante, sempre hei de Te servir, agradável aos Teus olhos quero ser, ó Senhor. Amém. Os irmãos podem sentar. Obrigado. Obrigado pela presença. Muito obrigado. Muito bom vê-los aqui. Muito bom mesmo. Quero convidá-los, por gentileza, a abrirem as vossas Bíblias em Apocalipse. Eu creio que todos vocês leram e releram e leram de novo e leram em versões diferentes esta carta vinda do coração de Deus para o coração da sua igreja, com temor, muito temor e abundante tremor. Deus é testemunha disso. Eu queria começar a estudar estas cartas na intenção de que não fossem cartas para lá, fossem cartas para cá, que não fossem cartas para outras igrejas que não para mim como igreja. Eu queria que nós nos encontrássemos nelas. Por favor,
faça todo o investimento possível para que você se encontre nessas cartas. Porque se você não se encontrar nessas cartas, você não é igreja. Olha que coisa. É isso que me trouxe temor e tremor. Vamos ler? Mesmo assentados. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, o teu labor, como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, e tens perseverança, e suportaste prova por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, os quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Bondoso Senhor, obrigado por essa carta escrita para nós. Obrigado. Pedimos ao Senhor que o teu Espírito, que orientou João a escrever e que está presente em nosso meio, também nos abençoe. E que as tuas palavras se encontrem dentro de nós e façam os efeitos para o que ela foi escrita. Que a nossa mente, nossos pensamentos e sentimentos sejam trazidos cativos ao Senhor neste momento. E que o Senhor fale conosco, em nome de Jesus, o teu Filho. Amém. 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 Convém lembrarmos que esta igreja e esta cidade que leva o nome da igreja, ela é a mais rica e a maior cidade da Ásia naquela época. Ela era a sede do comércio, era uma cidade portuária de grande importância para o império. Ela também era a capital social da Ásia, um centro de grande importância. O Senhor amava aquela cidade. E Paulo fundou uma igreja ali. E ali ele morou por 2 anos após dar início aos trabalhos da igreja. E é interessante observarmos que 25 anos depois da fundação daquela igreja, o Senhor escreve uma carta para ela. Paulo escreveu uma carta para ela. A carta de Paulo aos Efésios, ou à igreja em Éfeso. Agora o Senhor separa João para escrever uma carta direta para aquela igreja. Paulo, durante o tempo em que esteve ali, ele diz: eu preguei para vocês todo desígnio de Deus. Tudo o que eu sabia acerca de Deus, eu preguei para vocês.
E então ele deixou Timóteo como pastor da igreja e continuou o seu ministério em outros lugares. Uma coisa interessante, como ele se apresenta. Olha só que temor ao anjo. A ideia é ao mensageiro, ao líder espiritual, aquele que fala em nome de Deus, aquele que traz os recados de Deus para a igreja. Ao anjo da igreja escreve. E João então ouviu e começou então a escrever e mandar cartas para aquelas 7 igrejas. E aqui o Senhor se apresenta dizendo: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros. Volte um pouquinho para Apocalipse capítulo 1, versículo 16. O versículo 12, quando o Senhor fala para que ele escrevesse as 7 igrejas e mandasse a carta para essas igrejas, João, versículo 12, voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros de ouro, semelhante a filho do homem. Aí ele traça algumas características daquele homem que ele viu andando no meio dos 7 candeeiros. E ele disse que no versículo 16, ele tinha na sua mão direita 7 estrelas. Aí eu acredito que João não deve ter entendido todas essas palavras que ele usa ali. Aí no versículo de número 19, escreve, pois, as coisas que viste e as... Desculpem, perdão. E as que são e as que hão de acontecer depois dessa. Quanto ao mistério das 7 estrelas que vistes na minha mão direita e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os candeeiros são as igrejas, as 7 igrejas. Quando João teve esta visão do Senhor e da forma como o Senhor se apresentou, ele caiu. Não tinha outra alternativa, não tinha outro caminho. Diz aqui, versículo 17, que ele caiu aos pés, como morto. Porém, esse homem colocou a mão direita. A mão que tinha as estrelas foi colocada sobre João. E ele foi levantado então. Não tenha medo, disse o Senhor, ao colocar a mão sobre a cabeça. Ele se apresenta como aquele que tem na mão direita as 7 estrelas, que são os líderes espirituais. Ele conduz. Isso me enche de temor. Isso me faz tremer diante dele. E quando eu caio, seja prostrado por qualquer coisa que eu veja ou que eu ouça, esta mão ele põe sobre a cabeça. Ele diz: não tenha medo. Isso estimula, isso levanta, isso encoraja a vencer qualquer que seja a batalha que tenhamos pela frente. Ele tem na sua mão direita e ele se apresenta para aquela igreja desse jeito. Mas ele diz ainda: olha, existem 7 candeeiros. Eu sou aquele que anda pelo meio dos candeeiros. Eu conheço a igreja. Não há nada passado em qualquer que seja o lugar que eu não veja, que eu não saiba, que eu não conheça. Ele se interessa, portanto, pela igreja. Porque ele ama todas as igrejas. Eu quero abrir aqui um parêntese. Tome cuidado quando você for falar de uma igreja. Tome muito cuidado. Feche os seus olhos, feche os seus ouvidos, feche a sua boca. Não fale mal de igreja. Se você não concorda com uma, não tem problema. Mas ela é a noiva do Cordeiro. Não fale mal da noiva do Cordeiro.
a igreja, o não concorda, não tem problema, deixa para lá. Deixa que ele cuida. Ele vai zelar por ela, porque ele ama todas as igrejas. Ele não só ama, mas ele conhece todas as igrejas. Aquele que sabe o nome de todas as estrelas e que chama as estrelas pelo nome, e nenhuma delas vem a faltar. Eu soube esses dias que existem mais estrelas no céu do que grãos de areia em todas as praias da terra. Bilhões. Bilhões. Ele chama cada uma pelo nome. Ele conhece, portanto, a sua igreja. Ele conhece você. Ele sabe de você. Isso me deixa com temor diante dele. Quando eu vou orar, eu lembro disso. Ele me conhece. Ele sabe de mim. Sabe quem eu sou. Ele conhece tudo a meu respeito. Se ele conhece as estrelas, ele conhece a sua igreja. Ele mesmo disse em João 10, eu conheço as minhas ovelhas, eu as chamo pelo nome. Mas não somente ele ama todas as igrejas, não somente ele conhece todas as igrejas, como ele investe em todas elas. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve aí. Ao anjo da igreja em Tiatira, escreve aí. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreve aí. Tem algumas igrejas que a gente só sabe que existe aqui em Apocalipse. Elas não voltam. A gente nem sabia. Mas ele sabia. Uma irmã nossa, muito querida, problemas em casa, começou a vagar pelas ruas de São Paulo, na altura da Liberdade, desorientada, com tantas lutas, um tanto perdida. Ela viu uma porta e sentiu o impulso de entrar naquela porta. E depois que ela viu, ela era uma igrejinha. Vou chamar de igrejinha, porque tinha, parece que 5, 6 bancos, e alguém pregando no microfone, e não tinha absolutamente ninguém ali. E ela entrou e sentou num daqueles bancos e ficou lá, e o pregador estava efusivamente pregando sobre Jesus, como se tivesse 1 milhão de pessoas ali. Não tinha ninguém. E ela sentou-se no banco e ficou lá. Passado um tempo, uma senhora bem idosa sentou-se ao lado dela, colocou a mão sobre os seus ombros e começou a orar, sim, do nada. E na oração, aquela pessoa que sentou ao lado dela começou a falar dos seus problemas, das suas lutas. E disse para ela, eu conheço você. Não foi numa grande catedral. Não foi na igreja central. Foi na igreja pequena. Esse Deus diz, eu sou aquele que conserva na mão direita 7 estrelas. E ando no meio dos candeeiros. Eu conheço a minha igreja. A igreja que eu não conheço e que às vezes eu nem considero, ele considera. Estava num culto lá, e no dia dos dízimos, e todo mundo observava os empresários da igreja e as altas quantias que eles colocavam no gasofilácio. E naquele dia, esse homem estava lá no culto. Aí ele chamou os apóstolos e disse, estão vendo aquela viúva? Estão vendo aquela viúva? Ela deu mais do que eles. Só ele poderia dizer isso, ninguém mais. Aí ele se apresenta para essa igreja e diz, eu te conheço.
Eu sei da tua luta. Não há nada que você passe que ele não saiba, porque você é a ovelha dele e dentro de você tem o Espírito que ele mesmo colocou. Então ele se apresenta assim e ele destaca então os pontos fortes da igreja. É da natureza deste Deus destacar primeiramente os pontos fortes, é da natureza de Satanás destacar os pontos fracos. Viste meu servo Jó, reto, íntegro, temente, se desvia. Aí Satanás diz, que é isso? De quem você está falando? Viste meu servo Jó? De onde é que você vem? Eu venho de passear, de rodear a terra. Você viu Jó? Eu vi Jó. Aí ele diz, não, ele é assim porque você cobriu ele de bênção. Olha quantas bênçãos ele tem. Como é que ele vai errar? Como é que ele vai pecar? Mas se você tirar o que ele tem, Deus vê os pontos fortes da igreja. Deus vê os pontos fortes, você que é a igreja, a tua luta, ele sabe disso, meu irmão. Aqui ele destaca o serviço, a palavra aqui no grego é aquelas obras que você evidencia, que testificam conversão. Ele viu. É interessante que as obras não produzem salvação, mas testificam a salvação que aconteceu. Aqui em Efésios 2, versículo 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. As boas obras não produzem salvação, mas testificam que ela aconteceu. Nós fomos salvos não pelas boas obras, mas para as boas obras, e o Senhor viu isso naquela igreja. Ele viu obras que evidenciavam salvação, obras que a gente não vê, ele viu isso daqui. Este era um ponto forte naquela igreja. Nós não podemos nos deixar levar ou perder de vista que elas evidenciam. E nem podemos fazê-las para promover qualquer outra coisa que não a glória do nome de Deus. Ele viu isso. Marta e Maria receberam esse homem em sua casa. E aquele momento era um momento de reflexão. Era um momento de adoração, de contemplação. Era um momento de parar e de beber de tudo que ele tinha para oferecer. Mas uma delas resolveu fazer pão de queijo, resolveu fazer um cafezinho, resolveu preparar uma comidinha ali gostosa, agradável, para servir aquele a quem elas chamavam de Senhor e que era amigo daquela família. Uma delas escolheu a boa parte, disse Jesus, isso não lhe será tirada. Nós não podemos trocar o que é excelente pelo que é bom. Existe um momento de servir, existe um momento de contemplar. Agora é o momento de contemplar. Não é momento de se preocupar com a segunda-feira, nem com a conta que está na geladeira. Não é momento de se preocupar com o filho que está longe, nem com o marido que não entende. Não é o momento de adorar, de parar e dizer: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ele ama, ele conhece, ele se interessa, ele investe nela. E essas cartas aqui refletem a globalização de todas as igrejas. Ele separou 7 igrejas na Ásia que refletem a dimensão de todas as igrejas em todos os tempos, em todo o mundo. Aí ele viu o serviço, mas ele viu também, além do serviço, ele viu o labor. A ideia aqui é de um trabalho árduo, é de um trabalho cansativo, pesado. Aquela igreja, ela era batalhadora, ela era fiel. O serviço intenso
intenso ele viu. Ele viu o serviço que evidencia a salvação, mas ele viu o serviço árduo, o trabalho pesado, ele viu também. Há um historiador que, falando sobre esta igreja, ele dizia que a frase predileta dos membros da igreja em Éfeso era: o que eu posso fazer pela minha igreja? Esse trabalho pesado ele viu. O que eu posso fazer pela minha igreja? Hoje a frase está um pouco mudada. E algumas pessoas se apresentam e dizem: o que a igreja tem a me oferecer? O que é que essa igreja tem para mim? Porque tem tantas outras igrejas, o que é que essa tem para mim? E quando ela não se ajusta ao que eu creio ou ao que eu espero, então estou mudando. Porque a variedade de igrejas são muitas. Aquela igreja tinha um trabalho fino, mas tinha um trabalho árduo também. Além disso, a perseverança era outra característica daquela igreja. A ideia era que nas perseguições ela se mantinha constante. As lutas vinham e iam, havia o tempo de guerra e tempo de paz, mas a igreja mantinha-se perseverante, havia constância, uma linha reta, debaixo de pressão, porque uma coisa é o dia bom, você está bem, outra coisa é o dia mau. Aquela igreja perseverava em todas as lutas que passava, nada incomodava. Mas ela incomodou o comércio local. Observe o que diz Atos 19 acerca desta igreja. Versículo 23. Por esse tempo houve grande alvoroço acerca do caminho, pois um ourives chamado Demétrio, que fazia prata, nichos de Diana, e dava muito lucro aos artífices, convocando-os juntamente com outros da mesma profissão, disse-lhes: senhores, sabei que deste ofício vem a nossa prosperidade. E estáis vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em toda a Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. Não somente há o perigo de a nossa profissão cair em descrédito, como também o próprio templo da grande Diana, grande deusa Diana, ser estimado em nada e ser mesmo destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo adoram. Paulo pregou lá, abriu a igreja lá, e isso causou impacto no comércio. Como é que a igreja pode causar impacto no comércio? Como é que a igreja cristã evangélica em São José dos Campos pode causar impacto? Nós podemos acabar com as drogas da cidade, fechar todos os bares. Nós podemos, não na força ou no poder, mas pregando o evangelho e libertando as pessoas que hoje estão cativas a esse serviço, trazendo-os para a realidade do Senhor. Como é que a gente acaba com o inimigo? Transformando ele em irmão. O que eu devo fazer com um inimigo? Orar por ele. Não é a orientação que recebemos? Pronto. E o que eu faço com aquilo que eu não gosto? Orar por isso. A orientação de Deus é essa. Como é que eu vou destruir um inimigo? Transforme ele em irmão. É isso que aquela igreja fez numa época. Ela tinha perseverança. Mas outra coisa interessante ao se observar é a conduta da igreja. É-nos dito que o Senhor não somente viu o trabalho fino, mas viu a motivação do que eles faziam. Irmãos, pense aqui comigo. Por que você faz o que você faz? Qual é a motivação que te trouxe à igreja? Por que você ora? Por que você lê a Bíblia? O que te faz fazer o que faz? Ele sabe disso. Ele conhece isso. O íntimo e o profundo. Não tem como fugir diante disso.
Ele sabe as razões que às vezes eu camuflo com boas obras. Ele sabe a motivação que às vezes eu cubro com boas ações. Ele sabe. Ele sabe. Ele conhece. Esta é a ideia desse ponto alto da igreja. Eles não suportam homens maus e investem em corrigir. Ele viu isso na igreja. E por fim, outro ponto forte é que ele viu a doutrina da igreja. Assim como os crentes de Bereia, Éfeso era firme na palavra. Até os seus líderes eram postos à prova. E eles achavam mentira, isso não é verdade. Parece que esse tal de Nicolaíta, que fundou para si uma seita, ele entrou na igreja, ou ele era da igreja. Lá em Atos 6, versículo 5, fala de entre os membros da igreja tinha alguém chamado Nicolau. Alguns estudiosos sugerem que a obra dos nicolaítas, que esta igreja tinha dentro dela, era alguém assim, que pervertia a palavra, e eles consultavam a palavra e diziam, não é assim, não é verdade. Esses falsos apóstolos são mentirosos. Aquele que conserva as 7 estrelas e que anda no meio dos candeeiros disse, eu conheço essa igreja. Eu conheço o serviço dela. Eu conheço o seu labor. Eu conheço a sua perseverança, a sua conduta. Conheço a sua doutrina. Eu conheço a igreja. Isso me deixa com temor diante dele. Ele te conhece. Ele sabe das obras que você faz que evidenciam salvação. Ele sabe das obras que você faz que não evidenciam nada a não ser promover o seu próprio nome. Ele anda no meio da igreja. Nós somos a igreja, não com quanto prédio, mas com quanto gente. Quando ele for chamar você, ele não vai dizer, ei você, do Zoé. Não. Ele vai chamar pelo nome. E mesmo que existam milhões de pessoas com seu nome, naquele momento, o Espírito vai testificar com o teu Espírito que é você. Ele te conhece. Não tem nada que você faça que ele não saiba. Nenhum pensamento que você tenha que ele não leia. Ele anda no meio. Ele tem nas mãos as 7 estrelas e anda no meio dos 7 candeeiros. Isso me traz segurança, porque ele vai me defender. Mas traz temor também, porque por mim pode passar algum pensamento que ele não aprova. Como disse Davi, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me, conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. É isso que esse texto produz. É esse temor. Não foi bom o seu pensamento, hein? Aquilo que você foi, que você fez, não foi bom. Esse é o tempo da gente voltar ao começo. A gente sondar, prescrutar, trazer para ele, se render a ele e dizer, salva-me de mim mesmo. Curve sua cabeça. O Senhor da igreja está aqui. Ele prometeu. Ele prometeu. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou lá. Ele prometeu. Ele prometeu estar conosco todos os dias até a consumação. Ele é fiel para cumprir. Isso me conforta, mas também me dá temor.
Ele vai me defender diante do Pai. Ele vai advogar a minha causa diante do Pai. Não com base no que alguém disse, não com base no que alguém falou, mas com base no que Ele viu. Eu conheço. Eu sei de você, sei da tua motivação. Eu conheço. Eu queria orar. A epístola de Paulo mostra que essa igreja estava longe de ser perfeita. O livro de Atos mostra que essa igreja estava longe de ser unida. Mas o Senhor escreve uma carta para ela e diz: eu te conheço. Ele conhece você. Você não é o que os outros dizem que você é. Você é aquilo que ele viu. Lembre-se que o Espírito dele está dentro de você. Não tem como fugir. O que você pensa, o que você sente, o que você fala. Ele vê, ele sabe. Aquela igreja tinha pontos altos. À noite, se Deus quiser e assim for da vontade dele, eu vou falar dos pontos fracos da igreja. Eu vou falar da solução que Jesus apresentou para os pontos fracos. Eu quero convidar você a estar presente. Senhor, somente o Senhor sabe com que temor eu falei essa palavra. Somente o Senhor ouviu quantas orações eu dirigi ao Senhor por esta palavra. E agora estou aqui com os meus irmãos, sabendo que o Senhor tem na tua mão direita as 7 estrelas. E que o Senhor anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Que o Senhor ama a tua igreja. Que o Senhor conhece a tua igreja. E que o Senhor investe na tua igreja como ninguém. Ninguém ama tanto quanto o Senhor. Ninguém conhece tanto quanto o Senhor. Ninguém investe tanto quanto o Senhor. E agora, diante desses pontos que o Senhor viu e só o Senhor poderia ver, nós nos rendemos. Nos rendemos em gratidão, mas também em temor. Pedimos que o Senhor abençoe esta igreja e nos ajude a lembrar disso quando formos orar. E nos ajude a lembrar disso quando fizermos qualquer coisa, que o Senhor anda no meio dos candeeiros, que o Senhor conhece o nosso serviço, conhece o nosso labor, conhece a nossa perseverança, sabe da nossa conduta e conhece a nossa doutrina. Que coisa boa. Não servimos a um Deus longe, mas um Deus perto, um Deus dentro. Obrigado por isso. Abençoe o teu povo. Ajude-nos a lembrar disso. Em nome de Jesus, o teu Filho. Amém. Amém. Vamos colocar em pé. À noite, se Deus quiser, nós vamos continuar. Essa carta é uma carta grande, de uma igreja importante. Não teria como eu correr apenas para dizer, terminamos a carta. Não tenho essa pressa. Eu acho que à noite a gente deve concluir, se Deus assim quiser. Quero agradecer a Deus pela vida de vocês. Queria que o Deman viesse aqui à frente, orasse ao Senhor, agradecendo e convidá-los para a escola dominical que se segue. Nós vamos hoje estudar sobre a importância da membresia. Tá bom? Aquele livro, Edificarei a Minha Igreja. Por favor, meu irmão. Senhor nosso Deus, muito obrigado porque nós estamos aqui juntos como igreja. Muito obrigado, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Muito obrigado, Senhor Deus, pela tua salvação, pela tua graça que o Senhor derrama sobre nós. Perdoa, Senhor, todas as vezes que nós não te servimos como o Senhor espera, Pai. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas e nos dirige para que nós possamos ser testemunhas do Senhor nessa terra. Guia agora, Senhor, a escola dominical, dá-nos corações ansiosos para aprender, guia os professores também que vão ministrar as aulas, dá que eles falem não
deles mesmos, mas a mensagem que o Senhor tem para nós. É isso que nós te pedimos, com perdão dos nossos pecados, no nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe e vos fortaleça. O Senhor ouça a sua oração e ouça o batimento do seu coração. Ele entre na sua casa com paz e provisão. E Ele promova a paz para você. O Senhor te sustente, te oriente e te fortaleça. Que o amor de Deus, o nosso Pai, as ternas misericórdias e a graça bendita de Jesus Cristo, nosso Senhor, o consolo e a mediação do Espírito Santo de Deus, seja com todo este povo aqui e com todo o povo de Deus em toda a terra, hoje e até a volta gloriosa de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. Sentai-vos, irmãos. Seguia tristemente só, ninguém a me observar. Curvado ao fardo andava eu e quis desesperar. Queixei-me então a Cristo, do mundo a me atrair, e sua voz suave pude ouvir. Na senda do Calvário meus pés também cansei, e sobre a cruz pesada sem forças me prostrei. Cansado peregrino, a noite chega ao fim. Ó, toma a cruz e segue junto a mim. No esforço meu por ti, Jesus, às vezes me gabei. Quão grande sacrifício fiz, na senda estreita andei. Deixei fortuna e fama, a fim de te seguir, e sua voz suave pude ouvir. Deixei o trono e a glória, por perda eu os pus, e minhas mãos pregaram sobre uma rude cruz. Com tua mão na minha, sigamos, pois assim. Ó, toma a cruz e segue junto a mim.